Olá, meu ser de luz! Muita luz para espantar e afugentar as suas e as nossas sombras, os nossos pesadelos, os nossos medos. Sejam muito bem-vindos ao meu canal Luz Quântica, Videbs e Agnósticos. Tu verás e reconhecerás. Eu quero trazer para você uma abordagem de um tema muito importante, que é o sistema RSI de Lacan, real, simbólico e imaginário, alienação e o desejo. Como desejar? Saber desejar é o saber querer assim impor a sua vontade, não a vontade do outro. Não liga para o outro é só uma passagem, certo? Então vamos lá, ao que interessa. A falta como motor do desejo. O desejo não nasce da plenitude, mas da falta. O que está faltando, se a gente é cheio de graça? Para Lacan, o desejo é o que sobra quando subtraímos a necessidade biológica da demanda amorosa. O desejo é o resto que nunca pode ser satisfeito, que garante que o sujeito continue em movimento. Ou seja, a vida é eterna. O desejo do homem é o desejo do outro? Esse axioma significa que não desejamos nada de forma isolada. Desejamos o que o outro aponta como desejável, desejamos ser aquilo que falta ao outro para sermos o seu objeto de amor. É uma alienação necessária para entrar na linguagem, ou seja, na psicologia transacional, se seu pai esqueceu o mestre, está bem, sua mãe está bem, você está ok. Tá ok, outro tá ok, o alicerce, a base da família está alicerçado e está firme. O grafo do desejo, o vetor do sujeito. O grafo do desejo é uma ferramenta topológica que mapeia a trajetória de um grito até a constituição do sujeito. Ele mostra como a fala atravessa o campo do outro para retornar ao sujeito como um sentido ou como uma pergunta sobre sua própria existência. Ambos. E de uma forma ambivalente, polissêmica e sem solipsismo. O grafo do desejo está arquitetado no inconsciente, imaginário, onde nós passamos a maior parte do tempo submersos, agindo em prol da humanidade, o seu fantôme. Cada um tem o seu. O meu é diferente do seu. Estou aqui como analista porque eu sou Pedro Luiz Lucas Bonfim, sou especialista em psicologia clínica e psicanálise, psicologia social, e vamos dando continuação ao assunto lacaniano. O vetor do sujeito é que o real, para aprender o real, não existe o real. Para aprender o real, não existe o real. Isso é um paradigma e um paradoxo. Para aprender, porque não dá simplesmente para aprender o real. É necessário ser real. E o ser real é o ser que não falha. É o Espírito Santo de Deus que sempre está promovendo vida em abundância, matéria e matéria em abundância, mas com comedimento, ética, disciplina e temperança e virtude. Que vi. No nível superior do grafo, o sujeito encontra o abismo do outro. Ao perceber que o outro também é falho e não tem todas as respostas, o sujeito entra entre a angústia e pergunta: o que você quer de mim? O desejo é a resposta que o sujeito tenta construir para esse enigma. Não pensar, meditar, mindfulness, ter uma mente armada com mindfulness, um mindset produtivo, é o que te leva além da fantasia do exterior. O Norbert Romeano, RSI, é a sustentação do desejo. O desejo só funciona se os três desejos estiverem amarrados. Imaginário, dá ao desejo uma forma ou imagem, o que quero parecer. Simbólico, dá ao desejo uma palavra ou lei, o que posso pedir. Real, dá ao desejo sua causa oculta, objeto pequeno A, mais de gozar. No Norbert Romeano, isso é o que sustenta a alienação consigo mesmo, a autoimagem. Cada um é um ser único.
assim como diz meu pai. Fantasma fundamental, que é o sujeito e o objeto. O fantasma é o vidro através do qual o sujeito vê o mundo. É uma construção imaginária simbólica que serve para proteger o sujeito do real avassalador, que é esse real do objeto A. O fantasma ensina ao sujeito como desejar, fixando em um roteiro repetitivo. O roteiro repetitivo, você pode sanear, higienizar sua mente, saneando sua psique com doses de poesias e que dão saúde para dar e vender. O objeto pequeno A, a causa, não o objeto. Diferente dos objetos do mundo, carros, títulos, pessoas, o objeto pequeno A é a causa do desejo. É o brilho no olhar ou no tom da voz que nos atrai. É o vazio central ao redor do qual o desejo circula sem nunca capturar. É aquele poema, aquele cinema, é um conceito que eu criei. Da androgeneidade, a sexualidade dos anjos, para quem é anjo, para quem evoluiu, para a postura de heteroidentificação e por aí vai. Alienação e separação. O processo de desejar passa por dois tempos. Alienação, o sujeito se submete à linguagem do outro para poder falar. Separação, o sujeito percebe a falta no outro e consegue se destacar nele, começando a desejar por conta própria. O nascimento do desejo autêntico. Deus é maior. O desejo não é gozo. Lacan separa o desejo do gozo. Jouissance. O desejo é leve, rítmico e movido pela falta. O gozo é pesado, repetitivo e busca uma satisfação absoluta que beira a dor. Saber desejar implica não ser esmagado pelo próprio gozo. Saber desejar é trabalha primeiro, goze depois. Ou então, como diz Zizek, goze o teu sintoma. A ética do desejo, não ceder de seu desejo. A única culpa na psicanálise lacaniana é ter cedido de seu desejo, ter agido contra a sua própria verdade subjetiva para agradar ao outro. A cura consiste em atravessar o fantasma para que o sujeito assuma a responsabilidade pelo seu próprio modo de desejar. Ora, bolas, isso se chama autorresponsabilidade e autodomínio. Mas a essência da realidade é o desejo. Como desejar, então? A gente tem desejos para lá e para cá. A palavra desire, 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 e não vai, quer dizer, não vai. A gente não tem um desejo, porque o desejo em si é mal. A gente pode ter a vontade, que vem do objeto A, um objeto que vem das din, da coisa, que está no fantasma da consciência, na fantasia, no fetiche, da lógica da mercadoria, no fantema, que é a palavra que você constrói e erige o seu discurso senso crítico de direito no Estado Democrático de Direito que é o Brasil, e você começa a solucionar seus problemas e os problemas da sociedade, resolvendo o problema que está dentro do seu córtex pré-frontal, que não há problema nenhum para a mão de Deus. E Deus diz assim para o homem: ai do homem é aquele que fizer muitos holocaustos, não é assim? Na Bíblia, Deus não se agrada com holocaustos psicológicos, nem falta de senso crítico, falta de sensatez. Deus se preocupa com o cuidado do próximo, mas não se deixar ceder ao desejo do outro. O outro já era. E o outro não existe. Seria o outro de você não existe, seria uma estado de espelho, uma criança adulta no estado de espelho que vai se identificando com as alteridades do mundo subjetivo do lado de fora. O pai, o desejo do pai, nome da mãe, desejo do pai. Nome do pai, sentido para o sujeito. Esse é a estrutura lógica do X, do agente ou outro resultado, que dá singularidade própria não da perspectiva da linguagem, mas sim da neuropsicologia e
linguística que te leva a abrir os horizontes dos canais vertebrais do que é sensato, correto, probo e de direito. Você só vai conseguir alcançar o sucesso sem colocar o si, porque se você colocar o si, você está escutando São Domingos e Silos. Aí você presta bem atenção que com um monge você fica mais calmo, você está mais arejado, você está mais tranquilo, passando o conhecimento mais de uma forma mais branda, mais suave. E São Domingo de Silos nasceu em... Não é nosso tratar catolicismo aqui agora, nem espiritualidade. É assunto tratar a matéria. E a matéria é tudo se transforma. Nada permanece o mesmo. Nem eu, nem você, nem Beltrano, Cicrano, Fulano. Nada se compara ao preço do ressuscitado. Você só deve se obedecer para sair do laço da borderline. Ou pelo menos do que você tem alguma fissura ou desejo, está cedendo ao desejo do outro, da figura paterna, como borderline. Porque se você tem um filho esquizoide, é porque do amor de alto risco é que o pai é sociopata e a mãe é histriônica. Isso gera um filho esquizoide, aquele que não está nem para nada ou está sendo deixado levar por causa do crime de pecado mental, a falta que te levou às primeiras aventuras de pensamento na clínica lacaniana. Então, nessa overdose lacaniana que a gente está dando aqui para vocês, meus queridos estudantes seres de luz, vocês vieram com um desejo, certo? E o desejo desapontou vocês, porque eu dei um corte analítico no desejo, e esse corte significa realmente a sutura. Você não compreendeu, e nem Hegel, que era o mais sublime dos histéricos, compreendeu a falta como motor do desejo. O que te falta se tu tem tudo? Vai se deixar levar pela minha influência como psicanalista? Por exemplo, chega um paciente reclamando de que tem uma neurose de rato. Isso daí é o Karl Schreber. O rato de Dostoiévski, o corvo, são os contos. São várias metáforas no qual o inconsciente vai te dando as metáforas e metonimias para o que é metafaronímico. O desejo do homem é o desejo do outro. Olha, o desejo do homem é um desejo. O desejo do outro é o desejo do outro. Nem tudo que o outro quer é o que agrada a relação, uma relação entre dois sujeitos. Esse axioma significa que não desejamos de uma forma mais isolada, desejamos que o outro, o azão, o A maior, aponta como desejável, desejamos ser aquilo que falta no outro para sermos o objeto de amor. É uma alienação necessária para entrar na linguagem. Ou seja, para entrar na linguagem você tem que estar com o tripé bem ajustado, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o tripé fundamental. O Pai é a figura central. O nosso Pai é a figura central, que é Deus. Nós, como os filhos, somos herdeiros dele. Então, começa a expandir sua cabeça e começa a falar com mais unção. É isso que o meu ministério internacional, global, internacional, especial, vem fazendo mundo afora, trazendo a luz da razão, de que cada um tem a sua e a subjetividade é a verdade. Ninguém sabe o que se passa na cabeça dos outros, ninguém sabe o que se passa, o que vem como ontico para a gente. Imagine o nosso ontológico. E como está o nosso ontológico? O meu ontológico está preparando que o homem de ratos, a neurose, clínica fundamental de Freud, era obcecado por correr. Ele tinha uma obsessão por correr, por isso que ele queria correr mais rápido.
Já para Lacan, tira Freud do caminho, coloca só Lacan. O grafo do desejo é o vetor do sujeito. Todo sujeito, se você é masculino, você é do sexo masculino, gênero masculino. O grafo do desejo é uma ferramenta topológica que mapeia a trajetória de um grito até a constituição do desejo. Ele mostra como a falta atravessa o campo do outro para retornar ao sujeito como um sentido ou como uma pergunta sobre sua própria existência. Só vai para frente quem tem pai na ativa, quem tem pais e quem tem pai, quem tem um santo forte. O que quero? O que queres? No nível superior do grafo, o desejo encontra o abismo do outro, ao perceber que o outro também é falho e não tem todas as respostas. O sujeito entra em angústia e pergunta: o que você quer de mim? Você pergunta ao seu pai, o seu senhor, algum senhor, qualquer um que você tenha. Por exemplo, Hegel é meu mentor e Lacan é meu senhor. Meu pai é meu pai. O desejo é a resposta que o sujeito tenta construir para esse enigma. Qual enigma? O enigma do que queres. O que queres com a vida? Vida. Que a vidraça já estava estraçalhada. Esse passe neurótico é justamente o repasse do que você me deu como repasse psicótico. O nó borromeano, RSI, é a sustentação do desejo. O desejo só funciona se os três pilares, se os três registros estiverem amarrados. Você tem que ter em mente, primeira coisa, o grafo do desejo, assim, uma bola. Ideal de ego, ego ideal, ideal de ego. Aí faz assim. Aqui está a dimensão imaginária. Aqui está a dimensão simbólica. Aí da dimensão simbólica leva ao super-eu, que é a sua pessoa maior, sua mente desenvolvida, com quem você se conecta para mestrar, que lógico é a sua figura paterna, o outro. Mas o outro, da sua figura paterna, que representa também as instituições, a voz do mundo inteiro, que é Deus, nosso Pai, a pessoa pode ficar obcecada em tentar reduzir ou sintetizar, de acordo com Hegel, a verdade, a aletheia, a um sistema de valor que não existe, uma sociedade que não existe, que são as sociedades modernas ou sociedades pós-modernas. O imaginário, dê ao desejo uma forma ou imagem. O que eu quero parecer. São 3 tempos na psicanálise lacaniana: tempo de aparecer, tempo de compreender e tempo de concluir. Todos esses 3 tempos passam pelo imaginário: tempo de aparecer, aparecer no imaginário. O quê? A filosofia da mente? Uma imaginação, um sonho, um delírio? Uma alucinação? Não apareceu nada. Tudo escuro ou você que maneja. Simbólico, dá ao desejo uma palavra ou lei. O que posso pedir? Simbólico. O simbólico é de onde vem a castração fálica. Você está castrado falicamente, logo não existe o conceito de telepatia nem mediunidade, para começo de conversa. Existe a lei da atração, mas a mediunidade e espiritismo não existe. É fake news, fake science. Real, dá ao desejo sua causa oculta, o objeto pequeno a. Tá vendo? Não há ninguém. Não há fantasma, não há espírito. Só há o Espírito Santo da graça de Deus. O objeto pequeno a, o fantasma é fundamental. O fantasma é o vidro que através do qual o sujeito vê o mundo. É uma construção imaginária ou simbólica que serve para proteger o sujeito do real avassalador. O fantasma ensina o sujeito como desejar, fixando em um roteiro repetitivo, ou seja, você cria a sua própria alienação paranoica, que é o seu trabalho. O objeto pequeno a causa o desejo, não o objeto. O objeto pequeno a.
Diferente dos objetos do mundo, carros, títulos, pessoas, o objeto pequeno é a causa do desejo. Está escondido no real. Das Ding, de Freud. É o brilho no olhar ou tom de voz que nos atrai. É o vazio central ao redor do qual o desejo circula sem nunca capturar. Por quê? Porque cessa de desejar quando obtém a graça se passa, a calmaria vem, o Senhor do tempo, mostra quem é quem. Alienação e separação. O processo de desejar passa por dois tempos. Alienação, o sujeito se submete à linguagem do outro para poder falar. Separação, o sujeito percebe a falta no outro e consegue se destacar dele, começando a desejar por conta própria. O nascimento do desejo autêntico. Você deve ser autêntico. Você deve ser senhor de si mesmo. Você não está aqui para cuidar da sua família ou ser o carro de luxo, chefe, que vai comandar toda a sua família. Você é uma pessoa normal, tem seus sintomas corriqueiros do mal-estar da civilização, mas a única coisa que te salva nesse mundo é Cristo na Igreja Católica, ou então a sua própria força maior. O desejo não é o gozo. Lacan separa o desejo do gozo, jus sensu. O desejo é leve, rítmico e movido pela falta. O gozo é pesado, repetitivo e busca uma satisfação absoluta que beira a dor. Saber desejar, entre aspas, implica não ser esmagado pelo próprio gozo. Não ser esmagado pelo próprio gozo, ou seja, isso quer dizer o quê? Que o meu cachorro tá bravo, porque o meu cachorro quer sair. O objeto lá dele é me defender a todo custo. Ele tá molhado que ele chegou da praia ainda. A ética do desejo, não deceder de seu desejo. A única culpa na psicanálise da Lacaniana é ter cedido de seu desejo. Se você cede ao interesse ou vicissitude de outrem, você se torna refém vítima do outrem. Você começa a se associar. Isso daí é perigo total. É um estado de calamidade pública e privada. E você deve simplesmente descartar e colocar sua família em primeiro lugar. Certo? Somos iluminados. Deus é nosso escudo. Nada mexe com a gente, nada nos abala. E nem nada nunca nos abalará. É simplesmente um dia de vitória, como qualquer outro dia de vitória. Porque eu sou o homem da rocha, a fortaleza da família, onde os olhos da águia veem através da capa física o que está escondido no oculto da escuridão ontológica, que é onde brota o ôntico e o fenomenológico. Só assim você consegue saber como desejar. E você já sabe qual é o seu desejo. Você já sabe qual é o seu desejo? Nem todos os desejos são desejos autênticos de sua missão. Mas se sua missão é que você vai ter um desejo correto, é porque você está em estado de graça para receber graça em abundância, para prosperar psicologicamente, firmemente e moralmente, e não num espaço cheio de sem palavras, porque no meu grau de ética eu não gosto de criar sentenças. A minha sentença agora vai para finalizar essa videoaula, meu querido Cid Luiz. O pai é a figura paterna, é a figura máxima de exemplo de autoridade. Um pai, santo pai, não somente manda no seu mundo, mas também quer que você seja o comandante do mundo, do seu pai, do seu Senhor.
E aí é que começam a vir os olhares do mundo inteiro. A façanha entre alegoria hegeliana, alienação lacaniana. Você tem que se desprender, porque nada é eterno. Nada é eterno. A vida é passageira, cara. Vai e vem, vai e vem, vai e volta. E volta e vem, redobra, cura, sutura. E a sutura é esse ponto, na ferida, do qual você tinha no obscuro da sua psique, do inconsciente ontológico, o que estava te causando uma alucinação. Eram as coisas que são irracionais na minha percepção, porque não são do agrado do Espírito Santo de Deus. Por exemplo, artes das trevas. O que seria isso? Uma forma de misticismo ou existe mesmo? Só existe se você depositar energia libidinal nisso. Não existe. É uma psicose. É uma forma de novelismo que as pessoas praticam que está totalmente errado. Eu, como guru da luz quântica, te permito se perguntar: o que você quer aqui com minha videoaula do esquema L ao esquema RSI? Se está todo mundo feliz, está todo mundo querendo poetizar, ritmizar, está todo mundo querendo concatenar significante para significante, acender a vela trina da mente para que você veja que você não está sozinho, você não é doente, você se faz doente, porque foi desejo do outro. Você cedeu o desejo ou não? Não, eu não cedi o desejo. Eu fiz uma retórica inversa ao outro, que me incutiu que eu tinha a doença. Retórica inversa é muito perigoso de fazer e é uma das obras maquiavélicas mais perversas de dar na contramão, não no sentido paranoico da visão psicótica, que não há nada de surreal, visão, o terceiro olhar, não. Isso não tem nada a ver. O que está aqui é o que está aqui, o tangível. O resto, os delírios auditivos, alucinações auditivas, delírio, que é a crença que você é um Deus, que aquele fulano é um Deus, que as alucinações são para sempre. Isso tudo é passageiro, vai passar. E só passa quando você tem um encontro consigo mesmo, vencendo mais um dia com a boa alegoria platônica e socrática. Só sei que nada sei. Bem-vindo à minha academia, Ser de Luz. Namascarão para vocês. Namastê, namascarão. Tchau, tchau, Ser de Luz. Espero que tenham gostado.